Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jarson e esse é o episódio 185 do Abananados Instacast. E para este episódio nós trouxemos um convidado que já passou por esta cadeira. Estamos aqui com Kelson Keys, que volta para o Abananados para falar um pouco mais da sua carreira, como é que foi esses últimos anos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Kelson Keys, ao Abananados. Eu que agradeço, meu irmão. Fico muito feliz de poder estar aqui de novo e acompanhar esse sucesso. Tem sido muito gratificante saber que participamos de alguma forma dessa história. Excelente. Kelson Keys é aquele artista que não cabe em uma definição, mas eu vou pedir, né, que primeiro ele se apresente para o nosso público, porque com certeza algumas pessoas pode ser que ainda não o conheçam, e depois nos dê uma definição aí de quem é Kelson Keys. Então, para quem não me conhece, eu sou o Kelson Keys. Sou ator, cantor, compositor, instrumentista. Eu vou repetir o que eu disse quando eu vim aqui a primeira vez. Um sonhador. Mas é um sonhador consciente, tá? Que sabe que a vida é bem complexa para quem sonha alto, para quem quer conquistar algo, mas que desistir não é uma opção. Mas aí, se fosse Elisete definindo esse Kelson, me diga aí como é que ela definiria. É o amor de mamãe, a coisa mais linda do mundo, mais talentoso. Ela é minha fã número 1, né? Ela chama de mesmo babona. Tem algumas amigas que ficam tirando onda com ela. Diz, tá bom, deixa eu enxugar aqui a barba, chega. Falou de Kelson, ela vai estar sempre exaltando. E aí, Kelson, você já passou por aqui, né? Ou em outras duas oportunidades. Mas eu queria saber quem é o artista que volta hoje para o Abananados, né? Para esse novo momento aqui conosco. Pra quem não sabe quem é a Elisete, é minha mãe, tá? Um cara mais... Cara, é o mesmo artista, a mesma essência, aquela mesma fagulha que me faz continuar, tá sempre aqui. Mas é um cara um pouco mais consciente hoje em dia do que buscar, né? A gente que é artista, a gente tá sempre inovando, buscando algo e acaba ouvindo muito barulhos, vamos dizer assim. E a gente às vezes quer agradar, às vezes tem pessoas que estão ali conversando, trocando ideia e dizendo o que tem que ser feito. E eu sou muito cabeça dura nesse ponto. Porque eu acredito muito no que eu faço, sabe? Na música que eu componho, na forma que eu atuo. E aí, às vezes, fica essa briga interna, né? Do artista que busca o espaço, mas a essência, sabe? Não abandonar a essência de forma alguma. Então eu acredito que é um artista um pouco mais maduro, porém que continua sonhando alto. Mas eu não sou artista não, mas eu tenho tudo disso aí, viu? Que bom! Eu acho que a gente realmente também não deve, de fato, encarar a vida aceitando tudo que as pessoas querem impor a gente, não. A gente tem os nossos próprios sonhos, os nossos próprios objetivos e imprime as nossas próprias marcas, né? Então a gente sabe aonde quer chegar, o caminho que quer percorrer e sabe como percorrê-lo, né? E você não sabe o quanto eu fico feliz em ouvir que não estou sozinho nesse barco, né? A gente está com um projeto atual que chama-se Nossa Música. E é nossa porque eu componho a música, mas eu não componho para mim, né? Eu tenho uma gaveta cheia de canções, mas essas músicas que a gente compõe para que o público ouça, para que o público se identifique. É nossa música, é a nossa história, é a nossa realidade. É a poesia que encontra uma melodia ali buscando um público, né? E eu sempre discuto com produção, com pessoas mais próximas sobre isso, que é a chance que a gente tem de deixar nossa marcazinha aqui. Então você vai pro show do Kelson Keys hoje e você vai ouvir coisas do Brasil, você vai ouvir ancestrais, você vai ouvir Tu Já Agradeceu a Deus Hoje, que são músicas que eu compus em algum momento da vida, trazendo um pouco da minha realidade, da minha história, das minhas raízes, de quem é Kelson Keys artista, né? Mas de forma alguma sem esquecer quem é Kelson Keys pessoa.
Não vai ouvir, né, nada que seja esculhambado que a gente ouve aí em outros shows, né, Cássio? Não, não vai não, cara. Eu gosto muito de falar sobre amor. Eu gosto muito de falar a realidade da nossa. Por exemplo, Coisas do Brasil é uma poesia que fala de coisas realmente que engrandecem o nosso país, né? São elementos, são características, são personagens que está entranhado no popular, no que é realmente a nossa nação. E aí eu trago isso para o show, para que você que é brasileiro, você se identifique também. Quando eu trago Tu Já Agradeceu a Deus Hoje, é porque a gente tem que agradecer e não só. Eu sempre costumo dizer que não é só a Deus, é um todo, né? Você se torna quem você é também pelo todo. Eu agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus por estar respirando, agradeço, mas eu agradeço a todos que participam, a todos que somaram de alguma forma para que eu pudesse estar aqui. Ancestrais é um pequeno, um singelo homenagem disso aí. Das pessoas que abriram as portas, porque fala dos artistas, né? Fala da nossa Paraíba, mas fala dos artistas paraibanos que abriram esses caminhos para que hoje eu pudesse estar no palco levando a minha verdade, levando a minha história. Muito bacana. Inclusive, se a gente olhar para dentro da nossa própria família, a gente traz muito dessa ancestralidade, né? Para quem não sabe, nós somos primos e na nossa família não existe esse negócio de grau de parentesco, não, tem não. É né? primo e acabou. Quem é primo acabou e acabou. E a gente tem muito dessa questão ancestral, né? A gente tem ali uma origem, por exemplo, na minha parte da família, uma origem alemã, uma parte ali que traz também de descendentes de escravos, né? Pessoas escravizadas, na verdade, né? Na sua parte da família já tem uma outra linha, né? Então, a gente tem uma ancestralidade muito forte e muito diversificada. E é essa diversidade que a gente traz para o nosso palco, né? A gente começa o show da gente com um baião. Logo depois tem uma balada pop. Aí depois tem um jazz. Né? E aí termina com galope. E passa pelo soul. E é um show que eu gosto. E aí o Kelson Kiss cantor, ele traz essa diversidade pro palco. Traz essa ancestralidade, traz o dia a dia. E vai ter uma balada romântica lá que fala de um cara apaixonado. E quem é que nunca se apaixonou? Mas aí fala de um jeito bonitinho, sabe? E que perde a noite de sono, se imaginando. Mas se não der certo também, tá tudo bem. E é por aí. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Eu queria saber o que mudou na carreira do Kelson Kiss desde a nossa última conversa aqui no Abandonados. Então, alguns projetos saíram do papel. Eu sou um cara que, como eu disse, eu sou o cara das ideias, né? Aí quando vai pra parte colocar em prática e acaba sendo alguns defeitos. Eu sou muito perfeccionista e não sou... como é que eu posso dizer? Eu sou perfeccionista, mas não me entrego o suficiente, não estudo o suficiente para o que eu gostaria de entregar, sabe? E aí alguns projetos não ficam do jeito que eu gostaria e eu acabo meio que deixando em stand-by. Mas aí a gente tirou alguns do papel e eu fico muito feliz com isso. Inclusive nossa música, que é essa turnê que a gente está fazendo agora. A gente se apresentou Caminhos do Frio, Raiz do Brejo, Festival de Inverno. E é um show que está ganhando corpo. É muito legal ver pessoas ali na frente do palco cantando. E a gente vai transformar ela em um registro audiovisual. Não é? Então eu digo que o cantor, o artista que veio aqui, ele procrastinava um pouco mais. Né? Hoje a gente está tirando do papel, mas o Kelson Kiss é o mesmo, a essência é a mesma, sempre buscando aprimorar, né?
e tentar entregar o melhor possível. A gente poderia dizer que hoje você conhece melhor o artista que você quer ser ou que você se tornou? Então, desde criança, muito pequeno, eu sempre dizia à mamãe que eu queria ser musgueiro. Eu adorava ver Luiz Caldas dançando, ver o Michael Jackson, né? Assistia programas musicais, conheci Djavan, e aí foi quando eu descobri o que eu queria fazer. E essa coisa de discutir com as pessoas, debater ideias, é o que vem transformando ainda mais, deixando mais forte a minha visão, uma opinião do que é ser artista, do artista que eu busco entender melhor, né? Entender melhor o que eu gostaria de deixar, o legado que Elson quis, sabe? Eu tenho amigos que fazem sucesso, sabe? Compositores, inclusive, mas eu não queria ser conhecido como o cantor que fez aquela determinada canção, sabe? Tem música que eu gostaria de ter composto, mas aí as deusas inspiraram outra pessoa. Mas as músicas que eu componho hoje eu gosto do que eu escuto, é o que eu consumiria, é o que eu colocaria no meu som lá no meu carro e faria uma viagem ouvindo. E é isso que eu quero deixar. Rapaz, eu gostaria de dizer algo parecido, só que aí, outro dia, eu tava cantando no banheiro, Kelson. Não, bicho, não ri não. Ei, eu tava achando tão massa. Aí eu disse, eu vou gravar, que eu acho que tá bonito demais. Aí comecei a gravar, aí fui ouvir, eu disse, que desgraça é isso, hein? Então, quando eu falo que hoje eu me entendo um pouco melhor, é por isso. Hoje eu descobri mais ou menos onde é o meu limite, saca? Se você pegar na época da Nenê de Colo, tem muitas canções que elas começam muito grave e terminam muito agudas. Eu acabava compondo para outras pessoas cantarem, né? Jeremias sempre falava isso. E hoje não, hoje eu tenho mais essa visão de buscar ali onde é o meu caminho, né? Sei o limite. A questão de técnica vocal também, você fala? Eu estudo muito pouco. E eu acho que as pessoas percebem. Mas eu sou um pouco mais afinado do que eu era em outrora, entendeu? Hoje eu canto mais parecido do que eu gostaria. Eu acredito que deveria estudar mais, mas aí tem N outros fatores. Eu acredito também que a gente fica um pouco calejado, porque, por exemplo, se você já vem de aulas de canto no início, eu acho que facilita mais o processo. Agora, se você já não era acostumado com isso... Pra você acostumar é complicado. É complicado. E eu sou altamente intuitivo, né? Eu nunca tive aula, eu aprendi a tocar violão sozinho, aprendi a compor sozinho. E quando eu migrei para Campina Grande, que eu passei algum tempo lá, que eu tocava muito nos barzinhos de Campina, foi quando eu comecei a me ouvir. Porque até então os lugares que eu tocava não tinha retorno. E em Campina Grande, todo lugar que você chega tem um retorno. Para você se ouvir um som para que o cantor se ouça. E eu percebia algumas falhas e aí fui evoluindo automaticamente, porque eu estava me ouvindo melhor, né? Isso foi algo que a gente percebe, é perceptível. Mas eu gostaria de ter tido aulas. Hoje a facilidade, a praticidade para as pessoas que estão começando é muito grande. Tem muitos bons professores. E quando você vem nessa pegada, fica, como você mesmo falou, fica muito mais fácil. Aquele Kelson da infância que já queria ser cantor, né? Ele ficaria surpreso com o momento em que esse hoje vive? Ai, cara, você tocou num ponto que para mim é até emocionante. Alguns dias atrás eu vi umas fotos minhas e eu acabei chorando porque aquele moleque seria muito fã de quem sou eu hoje. Eu tenho um grande amigo, Sandro Cavalcante, que cantava na banda Real do Sol, que é lá de Solânia, e eu dizia que eu queria ser ele, eu queria cantar em Real do Sol. E aí teve um dia que a gente tava conversando e Galego, que eu chamo de Galego, olhou pra mim e disse: ah, meu amigo, faz muito tempo que você passou esse singelo cantor aqui. Deixa de onda, Galego. Disse, não, é sério, Kelson. Hoje você é um artista que eu aprendi a admirar. E aí você ouvir isso de alguém que você admirava é muito gratificante, emocionante.
É isso. Meu amigo. Eu acho que toca num ponto muito sensível da gente, principalmente quando a gente tem uma certa admiração por um determinado artista, né? É, E principalmente quando a gente enxerga esse artista como algo que a gente quer ser. é. E aí, quando a gente ultrapassa, principalmente na visão desse artista, é algo fantástico na nossa vida, né? Eu sempre brinco com ele, eu digo, não, você canta mais que eu muito. Ele disse, ô, Kels, para, tu canta, tu toca, tu compõe, tu atua, tu... Aí ele começa a... E aí sempre que eu tô assim meio pra baixo, eu gosto de conversar com ele, porque aí eu, né, tomo uma, uma dose de... Não é vaidade, saca? Que eu tento fugir dessa vaidade. Algumas pessoas até dizem que era pra ser um pouco mais. Mas eu me alimento daquilo que ele fala, porque eu me sinto orgulho, sabe? Ter buscado, ter chegado ali próximo do que eu almejo ser. E aí, Kelson, a gente sabe que a carreira artística, sobretudo na questão musical, ela traz ali muitos entraves, né? E, infelizmente, o artista ele vai aceitando algumas coisas que, por motivos Financeiros. maiores, né, financeiros, ele precisa aceitar em alguns momentos. Mas chega a um certo ponto que ele não precisa mais aceitar. Quais coisas, né, que você já chegou ali num certo ponto que você hoje não aceita mais de jeito nenhum e já pulou essa etapa? Então, eu acho que na música você tem que aceitar de tudo, né? Mas tem coisas que eu não me proponho mais a fazer, né? Uma das coisas que me cansava muito, e aí é um problema, eu tenho um dos meus músicos, David Fagner, gente boa demais, músico sensacional. Ele fazia puto arenga com o público. Eu disse, não é porque eu arengo com o público. É porque assim, o cara sai de casa pra ouvir algo que ele poderia ouvir em casa. Tá, pô, se tu sabe o que tu quer, então vai em casa, põe uma playlist e escuta. Tem uma pessoa ali no palco que tá se propondo a fazer um show, faz uma playlist de canções, ensaia aquilo, pra tu chegar e ir dizer o que o cara tem que cantar. Toca isso, toca aquilo, tal. E aí eu brinco às vezes. Digo, eu não sabia que eu tinha contratado um produtor musical. E ele fica, para com isso. E eu fazia, sabe? Então quer dizer, não é uma coisa de hoje. É uma coisa que eu sempre busquei. Eu acho que Kelson, como artista, tenho que dar uma opção ao meu público, certo? E aí ele vai dizer se gosta ou não. Se ele gostar, ele consome. Se ele não gostar, ele não vai. É isso. Ei, deixa eu te contar uma coisa que muita gente ainda não sabe. Se você tem uma requisição do SUS para exames laboratoriais, ela pode valer dinheiro no seu bolso. Na Qualivida, você ganha 20% de descontos nos seus exames laboratoriais com qualidade, rapidez e um atendimento que faz toda a diferença. Então, tá esperando o quê? Pegue sua requisição do SUS, entre em contato com nossa equipe e não perca esta oportunidade. Eu acho que é isso mesmo, né? Porque é a questão das playlists. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta muito de festa. Uhum. Porque é justamente isso. Eu gosto de montar minha playlist e, mesmo montando minha playlist, às vezes eu ainda pulo a música. Olha, coerência. Né? E ainda tem uma questão, não consigo às vezes ouvir uma música até o final. Metade da música. Eu não sei, eu tenho uma certa resistência sonora. Né? Eu ouço a música, a mesma, e ouço a mesma música em outras versões. Eu tenho um problema de ouvir a mesma música a semana inteira e várias vezes no mesmo dia. Uhum. Geralmente, por exemplo, eu tô montando uma música. Se tiver 10 cantores que já gravaram aquela música, eu vou ouvir as 10. Na sequência. Nunca. E fico olhando as nuances, olho os arranjos, as diferenças, olho uma questão melódica, um acorde que um usou e outro não, uma sexta, uma sétima, nona, alguma coisa. Isso te ajuda na hora de talvez montar a tua própria versão daquela música? Ajuda, porque tipo, quando eu ouço, aí de repente a minha surge sem muita força. Bacana. Porque, querendo ou não, algumas pessoas elas acabam imitando ou tentando imitar e não fica legal.
E às vezes a gente montando a nossa própria versão fica uma coisa mais natural, né? Cara, essa coisa de imitar é interessante, porque, por exemplo, Bel Marques queria ser Moraes Moreira, né? E a gente tem Bel Marques, não tem nada a ver com Moraes. Então, às vezes, o cara tem um espelho, mas acaba mira uma coisa e acerta outra totalmente diferente, porque a vida te leva para isso, né? Eu adoro ouvir MPB, né? E hoje eu tenho uma linha de MPB que não foi nada forçado, foi algo que foi saindo, sabe? Que de acordo com as minhas composições, todo o histórico, toda a bagagem que você alimenta, que você recebe durante toda a sua vida, sai ali numa canção, sai num álbum, num show. Se tu pegar minha playlist, tu vai dizer isso daí é doido. Se tu for pro meu show, tu vai dizer a mesma coisa. Rapaz, é loucura isso. E aí, né, aqui na nossa frente hoje nós temos um cantor, compositor, ator. Em qual dessas versões você se sente assim mais livre? Todas elas. O que acontece? Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pela arte, né? Eu gosto de fazer arte. Em algum momento lá atrás também, a criança participava de teatro, né? Só que hoje existe até um mercado mais fácil de você adentrar. Na minha época, o mercado que era complicado, mas que para mim foi mais fácil, é a música. Então, durante muitos anos eu vivi só de música. Até participei ainda na adolescência de peças teatrais. A Fascinarte, quando surgiu, a gente ainda fez uma peça lá. Porém, a música era quem me dava o sustento. Então eu fiquei na música durante muitos anos. E aí surgiu a oportunidade na pandemia de participar de um filme como figuração. Estava todo mundo entediado na pandemia, buscando algo. E aí não, vai ser feito testes, e não se preocupe não, que está todo mundo testado aqui do Covid e tal. Então eu fui fazer a figuração. Quando cheguei lá, já estreiei como ator. Fiz uma cena. Quando foi num curta, recebi outro convite, que é a galera da Stars Filmes, que é lá de Campina Grande. E aí a gente fez alguns filmes com eles, inclusive tem alguns no Prime, vocês procurem. Até que surgiu o teste para Cangaço Novo, né? E a gente foi lá, fez o teste, passou, e tivemos a nossa participação na série. E aí o ator é um pouco mais complexo, porque depende de testes, depende de outras pessoas estar fazendo um filme, produzindo uma série, para você adentrar nesse projeto, né? O cantor acaba tendo mais destaque porque os projetos e os shows são mais recorrentes, né? Mas o ator, eu acho que sempre esteve ali juntinho do cantor, do compositor. A necessidade de cantar me fez compor, a necessidade de mostrar as minhas músicas. O escritor acaba querendo atuar e assim vai. Mas vamos vender esse peixe lá no Prime. Quais são os vídeos os filmes que a gente vai encontrar que tem você? Tem Oz. Oz eu acho que tá no YouTube. No Prime tá... Sou ruim de lembrar o nome, era pra eu ter anotado, né? Pra não pagar mico. Vamos deixar então lá nos comentários. Shadow Side tá no Prime. Tem alguns filmes que não estão disponíveis, mas a gente de repente pode conseguir o link. Eu participei do Mistério da Lagoa do Caju, né, que foi a primeira vez que eu fui protagonista, que é um filme da Silvinha. Isso eu assisti. Junto com a Stars Filmes, com a Nathalie Toledo. A galera é sensacional. São pessoas que se tornaram amigos, né? A Magna, o Éder, a Nathalie, o Silvio. Magna. Todos eles hoje são pessoas que eu convivo sempre que tem projetos, a gente dá um jeito de estar junto. Operação Borboleta tá no ainda não, né? Tá, mas estão em negociação, né? Porque alguns filmes têm essa questão também da distribuidora. Uhum. O filme tem um custo,
né? Se a distribuidora não está disposta a pagar o custo, não tem a negociação. Por isso que a Starz está galgando essa escadinha e distribuindo os filmes. Mas aí tem muita coisa boa da Starz que já saiu no cinema. A Operação Borboleta já estreou no cinema. Sim. Alguns amigos, inclusive, foram ver. E aí são participações pequenininhas, né? Que a gente está buscando espaço e mirando no alto, sempre. Tem alguma participação futura que já está aí para sair? Como é que está funcionando essa questão no audiovisual, por exemplo? Como eu estava dizendo, depende de testes e depende de alguém que está produzindo um filme. Eu não sou o cara que fica mandando teste para todo lugar. Eu tenho amigos que mandam para todo canto, sabe? Eu, graças a Deus, todos os testes que eu fiz até hoje é 100% de acerto. Eu nunca fui rejeitado em nenhuma dos testes que eu mandei. Mas eu acredito que com essa demanda que está tendo muito no Nordeste, as coisas venham a girar maior. A gente tá com um curto para gravar, né? Aí, que é o Submissão. Aí eu entro como diretor. E agora é porque eu sempre lhe digo, é muito complexo essa coisa de estar buscando esses testes, né? E algumas pessoas estão em produtoras que facilitam essa ligação com as grandes produtoras, né? A Prime, a Netflix, o Globoplay. Mas aí uma pergunta agora bem FDP. Capciosa. Você prefere emocionar alguém cantando uma música ou interpretando um personagem, por exemplo? Cantando enquanto interpreto. Eita! Se saiu bem, viu? As profissões que eu escolhi pra minha vida são o que me faz viver, cara. Eu acho que se me tirassem de perto dessas manifestações culturais, eu ia ficar mufino, como diz, ia murchar. E essa versatilidade, Kelson, toda que você tem, você sente que abre mais portas para você ou talvez dê uma travada justamente porque você consegue fazer de tudo um pouco? Depende de quem tá olhando. Eu tenho um amigo que é diretor e já ganhou diversos prêmios. Ele fala que olha pra mim e só vê o cantor. Já assistiu filmes, gostou do que tinha visto. Aí ele fala, toda vez que eu vou escolher um elenco, eu só lembro de tu como cantor. Inclusive ele tinha um filme que ele ia fazer, e eu ia fazer o quê no filme? Ser um cantor. Sabe? Então eu acho que depende de quem tá observando, de quem vai contratar. O Cangaço Novo já abriu portas, né? A gente já foi homenageado em alguns lugares, tal. Já consegui shows através da questão do Cangaço também. O cantor acabou se unindo ao Leo ator. É o cantor que fez Cangaço. Então acaba o aglomerado de funções fazendo efeito de alguma forma. Mas eu acho massa essa questão de te verem como um cantor, até mesmo na atuação. Pega a Lady Gaga como uma atriz, atuando como cantora. Rapaz, é outra coisa. É outro ser humano. É outro ser humano. E ela encara ali aquele personagem como cantora que nem parece ela. Verdade. É muito massa. Né? E aí, já que você citou Cangaço Novo, como é que surgiu essa oportunidade de participar justamente de Cangaço Novo? Me mandaram o teste. Mandaram um cast. Se eu queria fazer o teste. Eu disse que quero. E aí fui até Campina Grande. Fiz o teste, Marquinhos, que era o responsável. E é bem engraçado, porque no dia eles me entregaram um texto bem básico. Aí decorei, fui lá, fiz. Disse, cara, mas tu não aparenta esse personagem, não. Mas eu tenho um personagem aqui que eu acho que é a tua cara. Fica legal. Estou à disposição. Você quer fazer? Disse, quero. Ele foi e me mandou, assinei um documento de confidencialidade e ele me deu o texto. E me mandou o texto.
a produção. E aí eu fiquei em Campina, no outro dia eu fui fazer o teste. Quando eu cheguei lá, eles tinham me enviado, isso é off, o texto errado. Eu me mandado o texto da repórter, e não do âncora, não do jornalista da bancada. Ele, desculpa, tal. E aí o cara que era responsável por mandar o texto, Marquinhos, eu mandei o texto errado. Disse, não, faz o seguinte, decora aí o seu texto. Tá com o texto agora? Tô. E aí eu peguei o texto, fiquei lá 10 minutinhos. E eu disse, vamos fazer? Já? Já, né? Fui lá pra bancada, fiz o teste. Ele só, por mim, você já tá no elenco. Mas o vídeo que a gente acabou de produzir vai ser analisado. Por mim, você já tá. Aí, quando foi com alguns dias, marcaram o dia da gravação. E aí fui pra Campina de novo e gravei lá em Campina, no mesmo núcleo que estava sendo gravado as cenas do banco. E aí, foi assim que apareci no Cangaço Novo. Bacana demais. E qual foi, assim, a primeira reação quando você soube que ia tá ali na série, que você ia aparecer, né, no streaming? É engraçado isso, porque a gente grava e a gente não sabe o que é que o editor vai fazer. Entendi. Ok? De repente, ele poderia cortar a cena. Achou que era desnecessária, achou que, tipo, ficaria longo aquele episódio. N possibilidades. A gente grava, né? Mas o corte final do quem tá fazendo a montagem, ela pode limar o seu trabalho, sabe? E aí, na verdade, quando a gente gravou, eu não disse a ninguém que eu tava em Cangaço, porque eu tinha medo de repente, quando lançassem, eu não aparecer, né? E isso acontece. A gente tem amigos que gravaram várias cenas e aparece 2, 3 segundos na tela. Mas aí, tipo, quando a gente se viu na tela, aí a coisa muda, né? Aí o coração acelera, bate aquele orgulhozinho, sorriso de canto. Mas assim, mesmo sendo uma participação pequena, que você mesmo considera, o que é que isso traz de experiência para você e que pode trazer, logicamente, para uma coisa maior? Porque a gente sabe que mesmo sendo um papel pequeno, entre aspas, traz uma evidência muito grande. Eu costumo dizer que não existe papel pequeno, né? Uhum. Quando eu falo pequeno é porque é pouco tempo de tela. Tempo só de isso. Tela, a gente fala nisso. Todo papel é grande e, na minha concepção, se tá no roteiro final, se tá na montagem final, é porque era necessário para contar aquela história. Eu vislumbro, tipo, até porque a gente fala pequeno, mas tipo, foi a maior coisa que eu fiz na área de dramaturgia, né? Participar de uma série mundial. O Cangaço Novo tem uma divulgação gigantesca, né? A própria Anitta ali divulgando toda hora. E aí, inclusive, eu repostei uma história dela e, galera, como é que você repostou? Diga, ela me marcou. Mas é isso. Abre muitas portas, né? Porque você já não é mais o ator lá do teatro. Você já tem uma produção que está numa Prime e que tem uma repercussão mundial gigantesca. Mas eu acredito sempre nisso. Todo papel vai te calejando, te dando know-how, te dando bagagem para que você possa desempenhar um trabalho mais coerente, mais seguro, né? Eu gosto muito disso. Como você falava ainda há pouco, né? Às vezes a cena ela pode ser cortada, né? Eu conversava com a Djaneira antes. Ela me disse que chegou a gravar até mais cenas do que saiu dela. Mas eu acho que aquela cena que saiu dela foi muito icônica, muito forte e que marca. Né? Você vai sempre lembrar daquela cena, daquele grito dela. Eu acho que é uma coisa que marca. Então, independente do tempo de tela, como a gente estava falando aqui, não tem como você esquecer. Não tem. Principalmente para quem participa, eu acho. Eu gravei um curta com Nil Marcondes, lá em Cuité, chamado Paredes, que é um roteiro do Ismael. E a gente gravou muita coisa. Muita coisa. E porque tem opções na hora da montagem, né? Se você grava só aquela cena, quando você vai montar, fica complicado. Ou eu uso essa ou não uso. E aí a gente gravou muita coisa para ter esse acesso. E, tipo, minha cena dura 15 segundos. Saca? Mas 15 segundos é muito tempo, isso.
Não curta, mas é isso. Você entende o que a gente tá falando. Tem lá 10 minutos, você apareceu 15 segundos. Entendi. E às vezes é só, tipo, é necessário para contar a história, às vezes é essencial, e às vezes não. E aí o diretor, na hora da montagem, ele vai observar e dizer, acho que não, tira. Ou é essencial, acho que sim, coloca. Teve alguma coisa ali nos bastidores da série que te impressionou? A simplicidade dos grandes, das pessoas que a gente considera grande, né? Fernando Teixeira é uma pessoa que eu tenho como amigo. É uma pessoa que me vê, que me chama por nome, que, sabe, tem um carinho imenso por mim. Mas a simplicidade ali das pessoas que hoje são a cara da série, né? A Alice tava lá brincando, correndo no corredor e me dando uma muda. Porque tem uma personagem que é muda, né? E ela ficava brincando, a gente tava lá sendo maquiada, ela entrava, tipo, brincando todo mundo. Alan tava... tinha acabado de gravar a cena do banco, tava saindo, e aí sentou, conversou ali um pouquinho. Eu acho que essa simplicidade me mostra o caminho a seguir, sabe? E eu acho que é aí que mora a beleza da coisa. Eu acho que sem simplicidade não se chega muito longe não, Kelson. De verdade, né? Eu acho que talvez eles estejam chegando em lugares que estão chegando hoje justamente por conta dessa simplicidade. Porque quando você vai com muita empáfia, muita grandeza, sinceramente as pessoas vão enxergar de uma forma meio complicada. Você sabe do que eu tô falando. Sei, porque eu lido com pessoas assim, né? Lido e já lidei. E algumas pessoas me enxergam assim, né? Que eu sou arrogante. Inclusive já ouvi essa palavra. Mas é assim, você tá há 10, 20 anos fazendo alguma coisa, e aí chega alguém que acabou de começar e vem que te dizer como tu tem que fazer, é complicado. Então eu vou ser firme na minha opinião e manter a minha opinião válida. E algumas pessoas, por você não ceder aos caprichos dela, te acaba te vendo como alguém arrogante. Mas eu tento ser o mais simples possível, tento buscar somar sempre, sabe? É porque tem obstáculos no caminho que a gente já sabe, por ter quebrado a perna, que pode Não quebrar vá a perna por aí novamente. não, que né? você vai dar com a cara no muro, a pessoa vai, aí beleza. É desse jeito. E aí a gente realmente já sabe que aquele caminho a gente não quer seguir mais. Só que as pessoas que estão começando não passaram por eles ainda. E acha que você tá querendo saber demais. Exatamente. E é por aí que a gente não deve ir, né? E aí, depois de Cangaço Novo, você acha que aumentou a sua vontade, talvez, de investir mais na atuação e investir mais nesse caminho? Eu já pensei várias vezes, né? Porque é algo que me fascina. Eu adoro essa coisa de estar junto desses loucos, né? Da música, da arte, da cultura, da dramaturgia, da poesia. Gosto. É algo que me alimenta mesmo, alimenta minha alma. E esperando convites. Eu acho que se rolar o convite, se for pra amanhã, a gente vai-se embora. Vamos gravar um vídeo aí, vamos gravar um filme. Abandanados vai entrar aí no audiovisual. O elenco é bem fácil de arrumar. Ei, rapaz, a gente tem artistas aqui maravilhosos. Eu assisti Incursão recentemente e ela fez um tempo de tela bem pequeno, Yara. Uhum. Rapaz, eu fiquei maravilhado com a atuação de Yara, achei fantástico. Então, Yara é um exemplo de alguém que teve que dar uma pausa na carreira para poder fazer outras coisas, né? Mas Yara tem um talento gigantesco. A Fascinarte em Solânia e a Jaque aqui em Bananeiras revelou muita gente boa. Muita gente boa. Brigitte Badalo, que é um personagem sensacional, sai da Jaque, né? Eu acabo dizendo que eu também sou cria da Fascinarte e da Jaque, porque eu fiz oficinas em ambas as escolas, né? E eu acredito que cada vez que a gente faz mais produções aqui na região, mais pessoas vão surgir. Porque tem muita gente boa que já atua e tem muita gente boa buscando espaço. E queria até abrir um parêntese aqui pro roteiro do filme Incursão. Sensacional. Eu gostei muito do roteiro. Uma das primeiras produções, né, junto da Stairs. Eu não participo, eu não conhecia eles ainda naquela época. Mas eu achei sensacional a história.
o Rui, que é o diretor de arte. Parece que ele é até bananeirense. Ele virou o prefeito da cidade, né? Não, eu digo o próprio roteirista, né? Sim, por conhecer as nuances da cidade, né? É muito bom o filme. E é isso, vamos seguindo aqui. Você sente que as pessoas talvez começaram a enxergar um Kelson talvez um pouco diferente depois dessas experiências no audiovisual? Porque, querendo ou não, já enxergavam o Kelson cantor, o Kelson compositor, e aí viram um outro Kelson surgir. Você acha, na verdade, que teve aí uma outra percepção do seu público que já lhe acompanhava nesses tantos anos aí, 20 e tantos anos? Das pessoas que acompanham, não. Sabe? Veio um respeito maior. Né? Aquela questão eu acredito que você tenha potencial para isso e você está chegando onde você deveria chegar realmente. As pessoas que não conheciam Kelson Keys, que passam a ver diferente, né? Ficam mais curiosos em saber. Hoje, a semana passada, a gente estava na padaria e uma menina disse: eu não sabia que o senhor cantava. Disse: primeiro, o senhor tá pesado, né, meu amor? Ela, eu acho que gostei demais do vídeo, vi seu vídeo cantando e tal. Quer dizer, essa pessoa tem uma visão diferente, que chegou agora, né? Mas as pessoas que já acompanham, acredito que não mudou muita coisa, não. Ei, mas falando nessa questão do senhor, eu tô fugindo da pauta toda hora. Rapaz, a única raiva que eu tenho da parte da família, da sua parte, é justamente a genética. Rapaz, vocês... Olha, Gonzaga tá com aquela idade todo dia, conservado daquele jeito. Aí veio minha avó, né? E pega meu avô lá, né? A parte da genética do meu avô desgraçou a gente. Eu com essa idade, olha a minha barba toda branca, tu aí mais novo do que eu, infeliz. Que bom, né, cara? Bom pra tu, né? Ruim pra mim. Então, essa coisa lá em casa realmente todo mundo tem. Pode tirar 10 anos assim do registro, a galera passa. Passa tranquilamente, né? Mas vamos seguindo aqui. Ainda existe algum tipo de preconceito com o artista que canta, que compõe, que atua? Você acha que tem aí no meio? Eu acho que não, porque cada dia que passa tá mais completo, cara. Antigamente a gente não tinha esse acesso, né? É como se fosse uma coisa fosse complemento da outra? Dentro da cultura, tudo que você aprender soma, né? Por exemplo, eu vou fazer um personagem que é atleta. Eu jogo vôlei, eu sou um goleiro mediano, sabe? Então vamos supor que tipo, tem uma cena lá que é jogando bola, que é fazendo um esporte, eu vou desempenhar bem porque eu já faço isso. Então são coisas que se somam. Eu preciso de um ator que toque. Eu vou lá, toco. Eu preciso de um ator que canta. Eu preciso de um ator que faça locução. E aí de repente a gente vai e já baixa a voz, né? Porque eu já trabalhei em rádio também. Eu já fiz muita coisa, né? Eu apresentava o Casarão da MPB por 6 anos. Bebi muito da MPB de alta qualidade lá. Tocava de Djavan, a Caetano, de Chico, Gil, Nana Caymmi, sabe? Mosca, Lenine. Conheci muita coisa boa lá. Assim, eu acho que tudo vai só somando. No audiovisual, tem, sei lá, algum personagem que você gostaria muito de interpretar? Algum tipo de personagem? Então, eu gosto muito de séries. Minto. Eu gosto muito de uma série. Eu gosto muito de O Mentalista, com Patrick Jane. Porque é um cara sensacional, inteligentíssimo. E é uma série, né? Então, tipo assim, é emprego garantido durante muito tempo. E ele faz um personagem maravilhoso. E eu gostaria de fazer um personagem parecido com aquele. Se amanhã, por exemplo, chegasse um convite para uma grande produção nacional, Kelson Keys se sentiria pronto, preparado e já estaria querendo ir? Então, essa parte que eu gosto na arte, sabe? Porque mesmo quando a gente não se sente preparado, a gente tá preparado. Eu cheguei, peguei o texto do Cangaço. Quando eu cheguei, eu tinha feito todo uma história mental aqui de quem era Tadeu Junqueira, porque meu personagem tem nome.
Pode aparecer lá, viu, nos créditos, no último episódio. E aí, quando eu cheguei para conversar com o diretor, ele me deu outra vertente. A vertente que estava no roteiro parecia muito mais um jornalista sensacionalista. E quando eu cheguei para conversar com ele, ele me deu a ideia de um jornalista mais sensato, mais sério, mais bancada, né? E aí queria um tom de voz um pouco mais grave do que geralmente eu uso. E aí você redesenha o que você tinha pensado. Então assim, tá preparado? Sempre. Saca? Surge uma oportunidade, eu tiro isso muito pelo show. Às vezes você lê a plateia e muda o roteiro. Então você tem que estar preparado dessa forma. Mesmo sem, abre aspas, estar preparado, o momento acaba te preparando. Inclusive, já que você falou de show, vamos falar de show agora, né? Você é figura carimbada, né, em diversos eventos lá de Solânia e também no Caminhos do Frio aqui de Bananeiras, né, que esse ano completou 20 anos. Desses 20 anos aí, em quantos shows Kelson Kiss esteve presente? Do Caminhos do Frio? Sim. 8. 8? Muita coisa, viu? E aí, fora o Caminho do Frio, a gente já participou do Sonhos e Sabores, a gente já participou do Natal, a gente já participou... Eu faço muitos eventos filantrópicos, que fala? Palavra? Gratuitos. Mais ou menos isso. Social. Beneficente, né? Isso. E eu acabo aqui visitando o CAPS, visitando o PSF, porque tenho amigos que trabalham na área da saúde, e surge o convite e a gente vai. Então, e para quem não sabe, minha primeira banda profissional foi em Bananeiras. Eu cantei um show de calor, eu já cantava em grupinhos de teclado, já tenho participado de vários shows de calouros, mas sabe que fica aquela pulga, tipo, é isso mesmo? É isso mesmo? E aí tem um show de calouros em Bananeiras, eu vou pra Bananeiras, vou participar lá. E na minha infância tinha uma rixa de Bananeiras e Solânia, né? E aí eu vim, era banda Realce na época, e eu cantei Muito Estranho, do Dalton. Mas se um dia eu chegar, muito estranho. E eu ganhei o show de calouros em Bananeiras. E quando foi na segunda-feira, Carlinhos estava na minha porta, me convidando para cantar na banda Realce. E aí a gente foi pro carnaval em Itabaiana, e aí começou a minha carreira em outras bandas, mas o pontapé inicial foi na Realce. Depois veio Antares, depois veio a Brasil, Cavalo de Troia, Afrodite, até chegar na montagem de Neném de Colo. Eu achei que Neném de Colo tinha sido o pontapé inicial. Não. Então teve toda uma trajetória antes. Até porque hoje é um pouco mais fácil. Na minha época, para você montar uma banda, você tinha que comprar os instrumentos. Os instrumentos são muito caros. E os músicos não tinham. Hoje todo músico tem um contrabaixo bom, um violão bom, guitarra boa. Na minha época não era assim, né? Quando a gente começou isso há 20 anos atrás. E aí, a gente começou muito cedo. Eu comecei muito criança mesmo, show de calor. O primeiro show de calor que eu ganhei tinha 7 anos de idade. Mas ele não tá querendo revelar a idade aí. Eu tenho 45, gente. Eu nasci em 1981. Tô resenhando. Eu nasci 71. 81. Ah, sim, porque eu nasci 10 anos depois, né? 91. E tô com a cara mais velha que a tua, viu? Não conta o segredo, não adianta. Ah, miserável. Ei, e assim, profissionalmente falando, o que é que tu achas que recentemente você conquistou que te talvez trouxe mais orgulho? Esse show, nossa música. Porque eu nunca tinha tido a coragem. Eu sempre cantava minhas canções em meio a outras canções. Eu fazia tipo assim, ó. Terminava a Vida de Gado, todo mundo canta ali no show. Eu tô ali no voz e violão. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Aí eu entrava, de esconder, Moçambique, reiadas, folia de reis e congadas, e cantava a minha música. E muitas vezes passava despercebido, então, tipo, tá funcionando. É uma música que a galera não notou diferença e tal. E muitas vezes a galera parava e olhava, de quem é essa música? Inclusive eu teve um show que eu tive que provar que a música era minha. Que ele disse, essa música é sua não? Eu disse, dê uma pesquisada aí, coloca aí, Kelson Kiss, Coisas do Brasil. Ele olhou e disse, é mesmo, canta de novo. Aí cantei.
Isso é legal. Hoje eu cantar minhas músicas e as pessoas que eu admiro, pessoas que eu gosto, pessoas que me viram crescer como artista, cantar as canções que eu compus. Tá no palco, cantando o meu show, cantando as minhas músicas, pra mim é muito gratificante. E o Caminhos do Frio, essa rota é muito forte. Raízes do Brejo, Festival de Inverno, essas rotas turísticas que estão crescendo aqui na nossa região, tem facilitado esse trabalho, sabe? Porque é um espaço que a gente tem para cantar música boa, composta, feita por paraibanos, cantando a nossa realidade. Eu acho que ainda deveria crescer mais. Porque você vê o Caminhos do Frio completando 20 anos, mas é como se as pessoas talvez estivessem já deixando ele um pouco de lado, né? A gente não vê mais um Caminhos do Frio mais trabalhado igual era antigamente, né? Você já vê um Caminhos do Frio iniciando uma quarta-feira, né? Então, eu vejo o público reconhecendo esse trabalho, saca? Quando ele era da segunda ao domingo, segunda, terça, quarta, quinta, era mais pro público local. Uhum. E aí acontece muito isso do público local não comprar a ideia. Você vê muito mais turistas apaixonados pela roda do que as pessoas da própria cidade. Tem cidades que o prefeito é um pouco cabeça dura. E aí o atual presidente, que é Josenildo, tem que ir lá mostrar a ele dados que o Caminhos do Frio funciona melhor quando tem músicas alternativas. Mas aí o cara vai lá e faz um São João fora de época. Porque é a visão da cidade, entendeu? E aí cabe a população, as pessoas entenderem isso. É a chance da gente ver grandes artistas. É a chance da gente ver o que está sendo produzido na nossa região. As pessoas precisam entender que não só existe forró e que a gente também não precisa consumir só forró. Existe forró também, mas existe forró também que é feito aqui na nossa região. Eu não preciso fazer um show só de cover, só cantar música que todo mundo já conhece. Eu posso trazer uma proposta nova e dar mais opções às pessoas. Se eu tenho músicas minhas, se eu tenho músicas de parceiros, posso mostrar, né? E o espaço é esse, o turista gosta de ver isso. Eu recebi mensagens maravilhosas, feedbacks sensacionais. Fui a Bananeiras, vi seu show e tornei-me fã. Isso é muito gratificante para uma pessoa que está lá fazendo um show com músicas autorais, músicas nossas, né? Não é à toa que é nossa música, é nossa realidade, é nossa vida. O Calção Kiss ainda tem algum sonho artístico que quase ninguém conhece? Isso é engraçado porque quando a gente volta para aquela pergunta da criança, eu sei que aquela criança é fã desse artista de hoje, né? Mas eu já não tenho mais a vaidade, o sonho de fazer algo grandioso. Eu percebi que não é isso, sabe? É muito mais esse legado mesmo. Eu participo de festivais de norte a sul e vejo artistas gigantescos no palco e não tem reconhecimento. E aí a gente pergunta, mas o que é reconhecimento? É o que você vai dizer que é bom ou é o que eu acho que é bom? Sabe? E aí eu tenho músicas que eu acho que são maravilhosas, são boas. Tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa. A ruim geralmente eu não mostro, tá, gente? Mas é isso. Quando você chega num festival e mostra uma música sua e vê alguém ali se identificando com ela. Eu fui pro Festival de Música da Paraíba, cantei Ancestrais, e eu vi um cara que eu cresci vendo, que é o Joels, que era baterista de Anjos e Demônios, dizer que a música mais bonita do festival era a minha. E eu não ganhei o festival, mas aquela declaração pra mim foi um prêmio gigantesco. Porque às vezes é só o que a gente precisa ouvir. Às vezes não é o prêmio que a gente tá buscando, às vezes é um reconhecimento. Entendeu? E aí é isso, e nesse reconhecimento eu tô tão preocupado, porque eu já tenho. Se um prefeito, como é o caso de Matheus, como é o caso de Luciano, me chamam para um evento desse tamanho, me colocam no palco com artistas de nível nacional, reconhecidos pelo seu trabalho de 10, 20, 30, 40 anos, como foi o caso desse ano, dividiu o palco com o Biquíni Cavadão, dividiu o palco com a Hungria, que está no hype, dividiu o palco com o Zé Augusto, com a Roberta Miranda no ano passado. Isso é reconhecimento. Eu tô mostrando minha música para um público que sabe o que quer, que gosta do que tá ouvindo, sabe? E aí tem pessoas lá que vai gostar do que você tá proporcionando para elas também. E são essas pessoas que eu, Kelson Kiss, busco. Pessoas que estejam realmente interessadas em boa música. E principalmente nós que estamos aqui numa vida passageira,
que temos uma conexão mais espiritualista e sabemos disso, a gente sabe que vai chegar um momento que nós não estaremos mais por aqui, né? Pois é. Quando não estivermos mais por aqui, quando o Kelson Keys não estiver mais por aqui, mas as pessoas ainda falarem do Kelson Keys, pelo que você gostaria de ser lembrado? Ó, todo festival de música da Paraíba, ele tem um homenageado, né? E eu acho muito bonito isso, cara. O legado que se deixa, sabe? E certamente um dia vai ter um festival da Paraíba que vai homenagear Kelson Keys. Porque quando se faz as coisas com verdade, quando se conta a sua realidade, quando se canta a sua poesia, a nossa poesia, o que a gente vive, o que é a Paraíba, o que é o Nordeste, o que é o Brasil, de alguma forma vai ser reconhecido. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Talvez eu não esteja nem aqui para ver, né? Mas o elogio, o reconhecimento de pessoas. A minha música toca na rádio, Coisas do Brasil, quase todos os dias. Tu já agradeceu a Deus hoje, toca em Guarabira quase todos os dias, né? Na voz de Dani, foi quem gravou primeiro. São músicas fingido que é uma canção minha, toca com o Suzano, o Suzy, Suzy Barbosa. Porque eu tenho essa mania de chamar as pessoas pelo nome e acabo esquecendo o nome artístico. Ela fica brava. Cheiro pra você. É massa, até porque você já tá sendo aí reconhecido e lembrado em vida, né? É. Eu sei o que é que eu tô fazendo de bom por aqui pra ser lembrado futuramente, Kelson. Mas eu acho que eu não sei se eu gostaria, por exemplo, de ver, né, depois de ter partido daqui, uma rua com o nome Jardson Massa por aí. Mas isso vai acontecer, sabe, cara? Eu É uma espero coisa. que não, porque Mas vai. eu não sei nem o que é que eu tô fazendo de bom. Mas, Nosso amigo. no seu caso, que é artista, que bom que você já tá sendo lembrado agora, porque eu acho que é isso que importa. Também. Né? E futuramente tem que acontecer algo dessa magnitude. Eu acho sensacional que a gente seja reconhecido em vida. Eu acho sensacional. Mas esse reconhecimento póstumo também é muito importante. Porque aí você tem certeza que o legado valeu a pena, né? Exatamente. Lá de repente. No caso de um artista, eu não sei o que danado eu tô fazendo pra. Por isso que eu acho que é muito interessante você fazer o que realmente você acredita. Só por isso. Porque se eu for fazer o que o produtor acredita, se eu for fazer o que o público quer, aí eu pergunto, que público? Que público? A gente teve um show agora, teve Kelson Keys, teve Vintage Groove, teve Biquíni Cavadão e teve Hungria, ok? Teve pessoas que foi só pra ver Hungria, mas viu um showzaço de Biquíni, viu um show sensacional do Groove, viu o show do Kelson Keys, e de repente aquela pessoa se apaixona. E teve gente que foi só pra ver o show do Kelson Keys. Tenho grandes amigos que fizeram isso. Exatamente, né? E é tão bonito, cara, quando você tá vendo ali aquelas carinhas cantando suas canções, sabe? É muito gratificante. Gabriela com certeza foi só pra ver o show do Kelson Keys. Eu tenho uma galera, Bananeiras meu, tem uma galera que é muito legal, que ligava pro secretário pedindo pra Kelson Keys vir, sabe? E elas ficam lá na frente cantando. Elisandra, que acabou de ser empossada na Abla, na academia de Bananeiras, ela é uma dessas pessoas. Ela é fanzona, eu adoro, sabe? Porque ela vibra, ela canta junto, ela grita, né? E merecido, viu? A cadeira que ela ocupa, porque o que essas meninas fizeram e fazem pela cultura de Bananeiras desde muito cedo, né, através daquele ponto de cultura. E eu fico muito feliz porque contribui muito ali. Sempre que elas convidavam, a gente tava junto, somando forças, fizemos carnaval, fizemos produções. Sempre a gente é lembrado ali porque são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo e buscam fazer além de fazer com carinho, estão sempre buscando entregar da melhor forma possível. Sabe? Eu adoro elas. Né, para finalizar com chave de ouro, nós vamos fazer um bate-bola rápido, né? Perguntas rápidas com respostas rápidas pra gente fazer. Lembrando que eu sou goleiro, eu não sou muito de bate. Eu vou encaixar a pergunta para poder responder. Mas vai ser bem rápido aqui, bem simples, e você vai conseguir encaixar massa. Música ou cinema? Cultura. Cava safo. Palco ou set de filmagem?
Se puder juntar os dois é ótimo. Agora é porque Não fuja, não. o palco, ele te ele te entrega automaticamente, né? O set de filmagem só vai te entregar, porque a gente fala que o set é a arte da paciência, sabe? Você grava, depois vão editar, depois vão formatar, pra depois você assistir. Aí, pra quem gosta da energia automática, vai ser o palco. Cantar ou interpretar? Os dois caminham juntos, né? Porque quando eu tô no palco, eu também sou esse ator. Não consegui fazer esse nuca de bico aqui hoje, né? É, porque eu sempre dizia o seguinte, eu sou tão bom ator que o povo pensa que eu canto bem. Entendeu? Você no palco, você é um ator. Uma música que representa Kelson Keys. Então, eu sou muito grato, sabe? Então eu poderia dizer que Ancestrais é essa oração que eu entrego aos artistas paraibanos que vieram antes de mim, sabe? Das minhas ancestrais. Dos outros artistas, tem muitas canções que eu gosto. Onde Deus Possa Me Ouvir, de Vanderlei, é uma canção que eu gosto muito. Caçador de Mim, do 14 Bis, que o Flávio Venturini compôs, é muito linda. É isso. Eu não sei se eu conheço Ancestrais. Dá uma palhinha, por favor. Tô falando da Paraíba, aldeia dos meus ancestrais, a terra dos genivais, seja lá cedo ou Macedo, a mãe de luto, luta e magia, aqui o povo transborda alegria, é onde o sol nasce mais cedo. Ela faz uma homenagem à Paraíba e começa a citar artistas, alguns diretamente, nominalmente, e outros de forma mais poética. O primeiro verso da música faz: à primeira vista o catolaico me mostrou que de África a gente herdou um espectro divinal. E aí quem é fã de Chico César saca na hora que esse verso é dele. À primeira vista é uma das músicas que lançou o nome dele no cenário nacional. Catolaico, porque ele mesmo na música ele fala, ele é de Catolé do Rocha, ele fala: ah, coração arcaico no meu peito catolaico. Aí eu usei o termo. O catolaico me mostrou que de África, mama África, um espectro divinal. E aí eu coloco esse primeiro verso em homenagem a Chico César. Aí depois vem Isabel da Loca, aí vem Flávio José, vem Zé Ramalho. E aí vem Cassiano, Herbert Viana, Roberta Miranda, Cátia de França, Fuba. É isso. Ou seja, pura poesia. Um personagem que você gostaria de viver? Ai, cara. Além do cantor. Então, velho, eu sou tão feliz assim com as coisas que eu construí. Eu gosto de finais felizes, né? Então, de repente, um personagem que tem um final feliz. Não necessariamente um específico. Um artista que te inspira? Tem muitos. E aí a gente vai... Só dois, então. É complicado porque, assim, cada área que eu atuo, eu tenho várias referências. Me deu só dois, agora eu vou lhe botar no assinante de bico. Se for na música, eu vou te citar Djavan. Eu vou deixar três. Um pra cada área que você atua aí. Djavan eu amo de paixão, é um cara que eu tenho como referência musical. E quando eu tive o prazer de conhecê-lo, eu tinha medo de conhecer o Djavan, porque eu tenho muito medo de conhecer as pessoas que eu gosto, cara. Né? Mas graças a Deus, todas as pessoas que eu conheci foram pessoas maravilhosas. E o Djavan é de uma simpatia, sabe? É uma energia tão boa ali dentro do camarim. Então, Djavan, na música. O Lenine também é sensacional. O Vecílio também. Só pra fazer um adendo. Às vezes tem artistas tipo o Pantico Rocha que toca com o Lenine. É um cara do bem total. E aí às vezes pessoas que a gente não tem no know-how de reconhecimento nacional, mas que entregam um trabalho genial e acaba sendo referência também. É o Bateria dos Meus Sonhos que a gente fala. No cinema, eu gosto muito do já falecido José Wilker. Gosto muito das coisas que ele fez. Porque ele era um ator muito dinâmico. Você não assistia o mesmo personagem. Ele conseguia, quando era para fazer o Bronco, ele fazia, né? E maravilhosamente bem.
Mas eu também sou muito fã do Teixeira, que é nosso, sabe? Eu gosto muito de ter essa referência pertinho também. E qual é a outra que falou? Compositor. Não, aí vai. A gente volta pra Djavan, né? Mas aí tem muita gente boa, cara. O Mosca, Paulinho Mosca, as letras dele, todas fazem você pensar, todas. São maravilhosas. Sabe? Nosso Chico César, Zé Ramalho, Vanderly, finado Vanderly. Sensacional. Muita gente boa, muita gente boa. Um sonho que você... Mais rapidinho, só pra terminar. Eu pedi 3, você tá me dando 20 aí. Mas aí se fosse pra resolver, eu dizia Bruno Cole, que é o cara que compõe comigo, que é gênio. Ele pega as minhas músicas e consegue deixar sempre melhores. Sabe, a gente tem uma ideia, compartilha, ele vai compartilhar comigo, aí eu vou dar um pitaco, ele dá outro, e a gente vai... Já participei de vários festivais que é composições minhas e do Bruno. Um sonho não realizado. Eu realizei todos os sonhos que eu tinha, né? A questão é, sempre que a gente realiza um sonho, um outro sonho surge. Né? Quando eu estreiei um filme, a minha intenção é uma coisa maior. Você você faz figuração. Aí você quer ser protagonista. Você faz protagonista. Aí você quer uma produção, fazer uma novela. Você quer fazer e assim vai. Então é tipo assim, meus sonhos é a continuidade de tudo que eu venho entregando. Sabe? Que dê certo esse audiovisual, que as pessoas cantem essas canções, que o próximo álbum seja ainda melhor do que o atual. Que eu consiga fazer uma canção que toque realmente os corações, que fique, que eu comece a música e o público termine. Esse é um sonho. Esse sonho eu ainda não consegui alcançar, não. Um momento assim inesquecível da tua carreira. Então, não é basicamente a minha carreira, mas é ter conhecido esses caras, pra mim foi muito massa. E eu conheci muita gente boa. Oswaldo Montenegro, Lenine, Versilo, Renato Teixeira, Djavan. Conheci, conversar, trocar ideia. Jadson Márcio. Pena que seu álbum não fez tanto sucesso. Rapaz, não faria. Ou voz ruim. Rapaz, não, e resenha que você acha que tá cantando massa demais. É quando se grava que chega aí. Tinha que ter isso no final. Mas se gravem, gente. Você que gosta de cantar, se gravem, porque a gente melhora. A gente ouve certos vícios e a gente vai corrigindo. Se você não gosta daquilo, você vai lá e corta. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um vibrato exacerbado. Né? Se a gente pegar os primeiros álbuns que eu gravei, você vai escutar muito vibrato. Para quem não sabe o que é vibrato, é aquela tremidinha que você dá no final das músicas. Que geralmente tem que ser no compasso. Né? Eu sequer tenho vibrato. Não, mas vou te dar um exemplo. Eu tenho uma música chamada Ficar. E me incomoda quando eu ouço ela hoje, porque o Kelson, cantor daquela época, exagerava. Ele fazia ficar, esse vibrato exacerbado. E aí eu fui cortando com o tempo, porque eu passei a me ouvir, a escutar a gravação e acabei melhorando as coisinhas que eu não gosto. Né? Porque realmente fica enfeitado demais. Cansativo. É, cansativo. Isso. O melhor ainda está por vir, Kelson? Sempre. Eu acho que sempre o bom a gente tá entregando e o melhor a gente tá aprendendo. E para finalizar, complete. Ser artista é? Entrega total. Eu já toquei festas onde meu avô estava sendo velado. E lá, quando eu terminei o show, todo mundo veio me parabenizar e eu disse que eu estava com um pouquinho de pressa. Quando me perguntaram o motivo, ninguém acreditou. Porque ali eu estava entregando do Kelson Kiss. Profissionalismo. Saca? Então eu acho que essa entrega é o mínimo que um artista tem que fazer. Eu fico muito chateado quando um artista não recebe seus fãs. Sabe? Porque eu acho que tem que ter a entrega total. Se você se propõe a ser artista, você vai vir os bônus E os ônus. os ônus. E aí você tem que ser o mesmo cara em todos os momentos. Exatamente. E é com essa frase que a gente finaliza mais essa entrevista, né?
Gostaria de agradecer por ter se disposto a vir ao Abananados mais uma vez, a ter concedido essa entrevista para nós mais uma vez. Muito obrigado. É muito bom. Conversar com vocês é sempre muito bom, né? A galera tá tendo a oportunidade de ver, mas é sempre nessa pegada, viu, gente? Muitos sorrisos, muitas brincadeiras. Eu fico muito lisonjeado com o convite, né? Em saber que tem outras pessoas que torcem também pelo Kelson quis. E independentemente do nosso laço familiar, afetivo, eu sei que tem alguém que gosta de música, que quer ver o bem das pessoas e sabe que é isso que a gente busca com a nossa música. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos olhar para nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. E é isso, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Voltem sempre.